Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A explicação de Pedro. Logo chegou aos apóstolos e a outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: "Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles." Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Disse: "Eu estava na cidade de Jope, e enquanto orava, num êxtase tive uma visão. Algo semelhante a um lençol grande foi baixado do céu, preso pelas 4 pontas, vindo até onde eu estava. Quando olhei dentro do lençol, vi toda a espécie de animais domésticos e selvagens, répteis e aves. E ouvi uma voz dizer: 'Levante-se, Pedro, mate e coma.' Eu respondi: 'De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria.' Mas a voz do céu falou novamente: 'Não chame de impuro o que Deus purificou.' Isso aconteceu 3 vezes antes que o lençol, com tudo o que ele continha, fosse recolhido ao céu. Nesse momento, 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia chegaram à casa onde eu estava hospedado. O Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Esses 6 irmãos me acompanharam, e logo entramos na casa do homem que havia mandado nos buscar. Ele nos contou como um anjo havia aparecido em sua casa e dito: 'Envie mensageiros a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele lhe dirá como você e toda a sua casa podem ser salvos.' Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: 'João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.' E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para opor a Deus?" Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: "Vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna." A igreja em Antioquia da Síria. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre a Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Durante este tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo. Santo, bendito e poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, por tua palavra que traz direção, pela tua palavra, Pai, que traz entendimento ao nosso coração. Pedimos que o teu amado Espírito Santo venha mesmo trazer, Pai, ao nosso coração clareza e que possa testificar o Senhor Jesus em cada um de nós. Deus Todo-Poderoso, nós queremos declarar que o Senhor é tudo o que temos. Nós não podemos nada sem Ti, Pai, mas cremos que somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores com o Senhor. Por isso, Deus, que a Tua graça e o Teu favor seja sobre cada um de nós. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, Pai. Esse é o desejo do nosso coração.
Pai de amor e de graça, que haja no nosso coração arrependimento e que nós possamos viver e experimentar, Pai, da Tua presença, da manifestação genuína do Teu amado Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração e eu oro agradecido, no poderoso, santo e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.